se você pensa, a ciência é um dos tipos de conhecimento. Você tem o conhecimento teológico, o filosófico e especialmente o científico, que é exatamente a explicação lógica para a realidade vivida. A gente tem que pensar em desmistificar a ciência, porque, via de regra, se pensa que ciência é algo inacessível, algo inatingível. Então nós temos, na prática, uma realidade que envolve esse aluno na produção do conhecimento e esse aluno consegue levar o que é produzido aqui dentro para a sua comunidade, para a sua família. Isso nas mais variadas áreas. É interessante quando a gente analisa a ideia da espacialização da ciência, né, e da ciência e da tecnologia. E aí essa espacialização é interessante porque ela vai evidenciar as desigualdades no acesso a esse tipo de conhecimento. E é interessante quando nós analisamos essa espacialização no sentido da interiorização da ciência, especialmente no estado como o Piauí, um dos estados mais pobres da federação. Então, eu entendo que não somente para a Universidade Federal do Piauí, mas para o Instituto Federal, para a Embrapa, o UESP, para as escolas públicas e escolas particulares de uma forma geral, esses projetos voltados à popularização de ciência, eles estão extremamente fundamentais para o desenvolvimento, na verdade, das características de qualquer indivíduo, né? Como seja ele criança, jovem, adulto, enfim, porque isso instiga a curiosidade. E mais do que instigar a curiosidade, né? Forma bons profissionais. A Semana Nacional ela é extremamente importante para divulgar o que as instituições estão desenvolvendo dentro dos muros para toda a comunidade. Ela, na verdade, ela é uma ação plural, né? Apesar de se ter um calendário que normalmente acontece em outubro, a gente aqui no Piauí acaba, né, desenvolvendo mais do que uma semana. A gente até brinca aqui falando que a gente desenvolve um semestre de popularização de ciência. Nosso primeiro recurso em 2017, que foi uma chamada da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde nós conseguimos trazer para o campus Oeiras alunos de 600 quilômetros de distância. Nós tivemos a palestra do professor Pedro, que ele é professor do CERN e pesquisador de Lisboa. E depois tivemos uma visita virtual ao detetor Atlas. Em 2019, inclusive, levamos os alunos para o shopping. Então fizemos um evento lá no shopping, onde teve toda uma movimentação. A administração do shopping disse que o shopping nunca esteve tão lotado quanto naquele dia, né, com pessoas interessadas em participar, em ver, em perguntar. Então isso é muito interessante. Também são situações importantes para que o aluno desenvolva a habilidade da liderança, do trabalho em equipe, a percepção estratégica, né, da própria concepção do modelo de negócios. Não faltam, na verdade, atividades. O que muitas vezes a gente não tem noção é em relação ao processo de divulgação em si. E a gente até procura utilizar, por exemplo, uma atividade como a atividade Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ou até mesmo esses eventos de feiras, que também são muito bem organizados aqui no estado, para divulgar essas ações, né? Como uma das formas de falar, olha, gente, a gente tem isso, já que muitas vezes a população ela não bate na porta da universidade, né? Ela fica ali achando, não, a universidade ela é fechada, e não é. No ano de 2019, foram inscritos mais de 300 trabalhos de feira de ciências na Feira Ciência Piauí. Então, eu acredito que nós conseguimos aí atingir o nosso objetivo, que era incentivar a produção científica nas diversas cidades polos, tá? Como também levar algum conhecimento científico para esses alunos e para a comunidade. Nosso projeto agora é que seja todo virtual, onde os alunos estão apresentando os vídeos no YouTube, na nossa plataforma desenvolvida para a Feira de Ciências no Piauí. E o nosso canal no YouTube também, Ciência Piauí. Mais ou menos 1 hora e ver se ela já atingiu a temperatura esperada.
Quando a gente fala de ciência, a ciência ela tem o seu longo histórico de produção, e um dos atores que mais produzem, que tem produzido e incentivado, e no caso da realidade brasileira, isso é mostrado do ponto de vista das estatísticas, é o poder público. São as universidades públicas que mais pesquisam, são as instituições públicas que mais produzem conhecimento, e nesse sentido, o fomento por parte das agências governamentais, eles são primordiais. Essa questão do fomento, né, do CNPq, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele é muito importante para a gente desenvolver as atividades, né, programadas durante todo o ano. Por exemplo, uma ação que é denominada de PIBIC Júnior, que prevê também bolsa para jovens talentos que tenham interesse na área de ciência, né? Tudo isso precisa-se de recursos, fora os insumos que são gastos para ações de projetos. E para divulgação também, não é diferente, né? A gente precisa de recurso. Porque sem o fomento das agências como o CNPq, a FAPEP, a gente não consegue desenvolver certas atividades. Então a gente consegue fazer esses trabalhos de feira de ciências com os nossos alunos, porque todo ano a gente tenta captar recursos, tá, para o estado todo e distribuir esse recurso para as cidades polos. A gente tem percebido nos últimos dias que tem diminuído bastante o incentivo com relação a financiamento de projetos. Isso influencia bastante, mas mesmo assim a gente trabalha, né? A gente corre atrás, né? A gente busca para que a comunidade possa ser beneficiada, ou com fomento ou sem fomento. Sobre o ensino de ciência na escola pública, como no geral eles não dispõem de infraestrutura, a ciência é passada apenas de forma teórica. Então o aluno ele não consegue enxergar a presença da ciência no dia a dia, de como a ciência é importante para a vida dele. Então o professor, para desenvolver práticas, às vezes tem que ficar com uma prática onde ele usa materiais simples, que ele compra mesmo no mercado, mas às vezes são coisas tão simples que não consegue despertar tanto assim a curiosidade dos alunos, né? O aluno ele passa do primeiro ano do ensino fundamental menor até o chamado 9º ano estudando geografia. Ele chega no primeiro ano, a gente vai formar lá sobre a sistematização da geografia, a gente pergunta para que serve a geografia ou para que se deve estudar a geografia, ele não sabe compreender. E aí não somente geografia, história, arte, sociologia, física, matemática, provavelmente ele também não saberá. Ou seja, os sujeitos eles são educados, são instrumentalizados com conteúdo, mas não são dito a eles para que serve isso. Mas a gente tem buscado também, nesse contexto, fazer com que isso seja algo executável lá na realidade dele. Não vamos imaginar, buscar uma pesquisa aqui que há pouca aplicação, porque a natureza da nossa instituição é nesse sentido, de que a pesquisa seja aplicada, que o resultado dela possa servir à comunidade. Esse é o caminho para o ensino de ciências hoje. Então, sair da mesmice da sala de aula, onde o professor só apresenta aquele conteúdo para o aluno. É melhor colocar o aluno imerso nesse conteúdo. De antemão, já deixo bem claro que a gente está tendo uma capacitação no sentido de ensinar de forma lúdica. Ou seja, o cálculo é só para explicar, mas o fenômeno é o que importa, é o que dá sentido à coisa. O professor já diz, não, a física não é uma matéria que é muito difícil de se aprender, então os alunos já ficam com aquele receio, já tem aquele bloqueio em relação à física. No ano passado nós fizemos uma primeira versão desses jogos na disciplina de projeto integrador, onde os alunos, né, desenvolveram esses jogos no decorrer da disciplina, tá, envolvendo o conteúdo de física, cálculo e aplicando nas escolas, né? E nós, na física, desenvolvemos software também de realidade virtual para a aplicação de alunos que não têm em escolas, que não têm laboratório.
nós temos um índice altíssimo de transferência de tecnologia, mesmo que muitas vezes essa transferência não se dê por vias formais. Como assim? Os nossos alunos, por terem uma formação profissionalizante, muitas vezes eles desenvolvem os projetos de pesquisa na prática. E essa prática, os resultados dessa pesquisa, ele consegue levar para a sua comunidade, para o seu dia a dia. A gente tem alguns projetos importantes, né? Temos o trabalho do aluno João, do Campus Oeiras, onde ele desenvolveu um método barato, né, de remoção e tratamento de água salobra. Na minha região existem comunidades que sofrem de um problema, que é a salinidade da água. Fizemos várias pesquisas e encontramos que a casca da banana tem componentes que podem ajudar a tirar esse sal da água. Os componentes da fase fluida da água, no caso o íon sódio, seria transferido para a superfície sólida do pó da casca da banana, e assim ocorrendo um processo chamado de adsorção. É importante ressaltar que o trabalho do João foi premiado 2 vezes como o melhor trabalho de Feira de Ciências do Piauí no ano de 2019 e como um dos trabalhos, os melhores trabalhos da FEBRAS. Então ele ganhou bolsa do CNPq pelo Piauí e depois ganhou a bolsa pela FEBRAS, pelo CNPq. Ver o crescimento profissional, o crescimento humano desses alunos, né, em termos de ciência, é muito gratificante. Para você ter ideia, hoje nós já temos de egressos aqui, aproximadamente 80 egressos, desses aproximadamente 50 já são mestres e 6 são doutores e seguiram linhas de pesquisas desenvolvidas aqui. Então, se a gente conseguir canalizar mais profissionais ou mais pessoas para esse nicho, eu tenho certeza que a gente vai ter uma evolução muito grande nos nossos quadros sociais, econômicos, e com certeza a gente consegue chegar a não ficar mais como, né, um país promissor, e sim um país real, né, em termos de tecnologia, de evolução tecnológica. E isso está para além do conhecimento técnico de uma disciplina, mas é o conhecimento para a vida, é o conhecimento humano. Então, você colocar um aluno para fazer um projeto, desenvolver esse projeto e ver que ele melhorou o mundo, isso é bastante importante para a gente. E se produz algo melhor para esse mundo por N vieses, N linhas. Mas é a linha científica que dá um tom mais concreto para isso.